Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro onde nós vamos dar início a um assunto de extrema importância e relevância. Nos encontros anteriores, nós trabalhamos alguns aspectos importantes e relevantes, como, por exemplo, trabalhamos técnicas da SOS para que a pessoa, durante uma crise, consiga sair de uma forma mais rápida de uma crise de ansiedade. Nós trabalhamos aspectos relacionados à rotina, a sono, a alimentação. Nós trabalhamos diversos aspectos de extrema importância e é o que eu sempre digo, fazer o básico bem feito é de fundamental importância. E agora nós daremos início a um programa. Exatamente, você vai entender por que eu estou falando isso. Nós daremos início a um programa de implementação. E você vai entender com profundidade o quanto isso é relevante para o transtorno de ansiedade, para a redução dos níveis de estresse, para o combate à depressão, e tudo isso, como sempre, de forma natural. Então, você vai, a partir daqui, colocar em prática algumas estratégias, algumas práticas cientificamente comprovadas para que você possa desfrutar de liberdade. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, sem mais delongas, para darmos início a essa jornada de implementação de um programa maravilhoso que vai ajudar você. Pouquíssimas pessoas falam sobre isso, e você vai entender aqui com muita propriedade e profundidade o quanto isso é importante e relevante. Então, gente, tela compartilhada, nós vamos dar início ao programa Refúgio. E o que é refúgio? O que é o programa Refúgio? Como eu vinha falando, até aqui nós construímos algumas questões importantes. Você entendeu aspectos biológicos da ansiedade, você entendeu sobre sintomas, você aprendeu técnicas SOS para sair de uma crise de ansiedade. Até aqui você aprendeu e compreendeu todas essas questões. E agora a gente vai dar início à implementação do programa Refúgio. E o que é o programa Refúgio? Uma pessoa que está passando por um transtorno de ansiedade, uma pessoa que está passando por estresse crônico, uma pessoa que está passando por um quadro de depressão maior, essa pessoa, ela não consegue muitas vezes encontrar paz aqui dentro, é uma inquietude muito grande, é uma agitação, é uma inquietação tamanha que só quem passa por isso é que sabe o tamanho do sofrimento. O programa Refúgio é justamente o que nos arremete à palavra refúgio? A um lugar de tranquilidade, a um lugar de paz, a um lugar de cura interior. E essa é a ideia do programa Refúgio. Existem alguns refúgios que eu vou trazer aqui para vocês ao longo dessas aulas. Nós vamos começar por alguns refúgios e vamos avançando por eles e você vai entender o quanto isso é importante e relevante. Eu vou compartilhar com vocês o primeiro refúgio. E o primeiro refúgio nada mais é do que algo, gente, que todos já ouviram falar. E eu não estou falando aqui de religião. Independente do que você acredita ou se você não acredita, esse é um refúgio que você pode, deve e deveria aplicar e você vai entender a parte científica disso aqui. Isso aqui serve para todos os tipos de crenças. Então, a ideia aqui não é religião, gente. Você já vai entender isso. O primeiro refúgio é o refúgio da oração. E por que a oração é importante? Por que eu fiz questão de colocar esse refúgio como primeiro lugar? Porque você já entendeu quando falamos sobre rotina que a forma como a gente começa o nosso dia determina muito como será a qualidade desse dia. E quando a gente começa o nosso dia implementando o refúgio da oração, o nosso dia muda completamente. Eu quero te explicar neurocientificamente como isso acontece. Eu quero te explicar neurocientificamente como isso ocorre. A oração, só para você entender, exames de ressonância magnética de imagem avançada mostraram e mostram pessoas quando estão em oração
algumas áreas cerebrais sendo ativadas, como, por exemplo, a área da empatia, a área da sociabilidade. Ou seja, quando estamos em oração, o nosso cérebro ele interpreta que nós estamos falando com um ser, com outra pessoa. E aí, o que você acredita? Podemos chamar aqui da causa das causas, podemos chamar de Deus, podemos chamar de uma força maior, você chama do que você quiser. O nosso cérebro, ele interpreta que essa a área cerebral de sociabilidade está sendo ativada. E é incrível isso, por quê? O que isso tem a ver com a ansiedade, com o estresse, com a depressão? Absolutamente tudo. O córtex pré-frontal de uma pessoa que está passando por um transtorno de ansiedade, ele está desregulado, ele está disfuncional, ele está com 40% da sua capacidade. E é por isso que as pessoas que sofrem com estresse, com ansiedade, muitas vezes têm dificuldade de concentração, de raciocínio, muitas vezes a pessoa tem o que a gente chama de confusão mental. O córtex pré-frontal está desregulado e é por isso que isso acontece. E quando estamos em oração, há uma concentração. O pré-frontal ele precisa ser ativado, ele precisa ser estimulado. E quando estamos em oração, isso acontece. Sem falar que aqui, gente, a gente pode entrar um pouco mais a fundo. A oração tem a ver com reconhecimento. Quando você acorda, por exemplo, hoje você acordou e o dia já estava pronto, o dia te foi dado de presente. Você não criou o dia. Independente do que você acredita ou deixa de acreditar, você sabe que existe uma força criadora. Você sabe que existe algo que criou o dia e o dia te foi dado de presente. O mínimo que a gente pode fazer é ser grato por isso, é exercer a gratidão. E gratidão é exercida em atos, palavras e ações. Quando a gente se prostra em oração, e por que eu estou falando prostrar? Porque, gente, humildade vem da palavra humus. Humus significa rosto em terra, reconhecimento. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas se possível, o ideal é que o ato de oração seja feito sim de joelhos, porque você reconhece que você é criatura e não o Criador. Pare e pensa comigo. Eu estou aqui, o controle está lá. Ó. Eu estou aqui no meu consultório e com o controle remoto eu consigo controlar a temperatura deste ambiente por causa do ar condicionado. Se eu quiser uma fruta que não existe no nosso país, que não existe nessa estação, se eu ir num supermercado melhorzinho, eu consigo comprar aquela fruta. Tendo dinheiro, eu consigo comprar aquela fruta. Se eu quiser ir para o outro lado do mundo, eu pego um avião e dentro de talvez no máximo 24 horas eu consigo estar lá. Pare e pensa comigo. Se nós fôssemos contar isso para um dos grandes reis antigos, rei Luís VIII, Henrique XV, enfim, se nós fôssemos contar isso para um dos reis antigos, se nós disséssemos para ele, olha, rei, vai haver um dia em que nós poderemos falar com outra pessoa em tempo real, em vídeo, em tempo real. No mesmo instante, a pessoa pode estar do outro lado do planeta. Se a gente dissesse para o rei que a gente conseguiria viajar de um lugar a outro do mundo em menos de 24 horas e ainda voando, se nós disséssemos para um rei antigo que nós poderíamos controlar a temperatura do ambiente que nós estamos, apertando um simples botão, esse rei iria olhar para nós e iria dar uma baita de uma risada. Ele iria dizer: você é louco. Somente um Deus poderia fazer isso. E aqui estamos nós, em pleno século XXI, pequenos deuses, controlando o ambiente do lugar em que estamos, podendo viajar de um lugar a outro do mundo em menos de 24 horas, comer uma fruta de uma estação que talvez nem exista no nosso país. Aqui estamos nós, pequenos deuses. E quando a gente entra
nesse ciclo onde o orgulho predomina, esse caos vai invadindo a nossa vida. E isso é tenebroso, isso é terrível. Por quê? Pare e presta atenção. Se a gente sai de casa de qualquer maneira, de qualquer jeito, achando-se pequenos deuses, diante de qualquer situação, diante de qualquer afronta, o nosso ego infla, o nosso orgulho fala mais alto, a gente distrata as pessoas, a gente é alguém, se acha alguém muito superior. O celular desperta de manhã cedo e talvez inconscientemente a gente diz: como ousas atrapalhar o meu sono? Como ousas? O nosso filho, para quem tem filho, vem chamar a gente por alguma razão, porque está com medo de uma tempestade. Nós, pequenos deuses aqui dentro, é capaz de pensarmos: como ousas atrapalhar a qualidade do meu sono? Quando a gente pratica o humus, que é a humildade, humus é a palavra original de humildade, que é reconhecimento, é rosto em terra. A gente reconhece que o dia nos foi dado de presente, que só existimos por causa de uma causa maior, de uma força maior. Ah, Johnny, mas eu não acredito em nada disso, eu acredito no, por exemplo, no Big Bang. Tudo bem, você tem o direito de acreditar no que você quiser, mas e antes do Big Bang? Se você for retrocedendo, você vai chegar num determinado momento em que existe a causa das causas. Existe uma força maior, existe uma força criadora independente do que você acredita. Esse refúgio, ele serve para você e você deveria colocar em prática. Porque quando estamos num momento de oração, primeiro, nós estamos reconhecendo, e reconhecimento é um dos grandes atos para quebrar o orgulho. Deixa eu abrir um parênteses e dizer para você que eu não conheço nenhum casamento que não tenha sido desfeito que não fosse por causa do orgulho. Eu não conheço nenhuma empresa que não tenha quebrado que não fosse por causa do orgulho. Eu não conheço ninguém que tenha falido financeiramente que não fosse por causa do orgulho. Eu não conheço ninguém que desfez uma amizade que não fosse por causa do orgulho. O orgulho é um mal enraizado nos seres humanos e é por isso que a própria Bíblia vai dizer que Deus dá graça, que Deus abate o soberbo, ou seja, os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Humildade, humus, reconhecimento. E qual é a melhor forma de começarmos o nosso dia? Reconhecendo que somos criaturas e não somos criadores. Somos criaturas. E como criatura, a gente está abaixo. O dia nos foi dado de presente. Quando a gente começa o nosso dia com uma oração, a gente está reconhecendo que uma força maior, que Deus, que o universo, que uma força suprema, que a fonte criadora, ou seja, o que você quiser falar, te deu o dia, a vida de presente. E isso produz paz e estado interno de calmaria. Sem falar o que eu já falei aqui para vocês cientificamente, que o córtex pré-frontal é estimulado, que a tua área de sociabilização, ela é ativada, ressonâncias magnéticas de imagens mostram isso claramente. Então, comece o seu dia com uma oração. E aqui, gente, eu não quero ditar regras como que você vai orar. Eu falei a importância de, se possível, não é regra, não é que tem que ser assim, mas se possível, de joelho no chão, com o rosto em pó. Qual a oração que você vai fazer? Pessoal, aqui vai da crença de cada um. Você pode tanto praticar as orações prontas, como o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração muito completa, que não falta nada, absolutamente nada. Começa dizendo: Pai Nosso que estais no céu, ou seja, alguém maior do que eu. Santificado seja o teu nome, ou seja, eu estou rendendo graças, louvor e adoração a um ser supremo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, porque nós, pequenos deuses, muitas vezes vamos para a oração e queremos dizer para Deus o que Deus tem que fazer para nós. Olha, Deus, e aí tem gente que bota Deus na parede. Deus, se tu não fizer isso, eu nunca mais tal coisa. Pequenos deuses querendo mostrar para uma força maior, para a inteligência suprema, o que fazer, como fazer. A oração do Pai Nosso quebra tudo isso. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso reconhece que Ele é Deus, que nós somos criaturas. Depois, sim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja,
A gente começa a pedir as bênçãos, as dádivas do dia, que não nos falte nada. Então, o Pai Nosso é uma oração muito completa. Mas, se você tem alguma outra religião, onde você faz a sua oração, tá tudo bem também, desde que na sua oração contenha reconhecimento de que você é criatura e que ele é o Criador, desde que você não vá para a oração apenas para pedir, meu Deus, eu não aguento mais esse problema, me tira disso aqui. E às vezes Deus está usando esse problema para treinar você para alguma coisa maior. Você está pedindo para o Criador te tirar de uma situação que talvez ele mesmo te colocou ali. Não estou dizendo que ele te colocou, mas pode ser. Então, desde que nessa oração haja reconhecimento, desde que nessa oração haja adoração, desde que nessa oração haja humildade para reconhecer que você é menor. Quando a gente começa o nosso dia dessa maneira, absolutamente tudo muda. A qualidade do nosso dia é diferente, você há de concordar comigo. Se a gente começa o dia reclamando, se a gente começa o dia ativando a função soneca, 1-0 para a vida. Função soneca é coisa de procrastinador nato, e a procrastinação é um cemitério de sonhos. Você adia os teus sonhos porque você fica procrastinando fazer o básico bem feito. Você fica adiando para depois. Você fica se colocando em segundo plano. Você deixa as coisas importantes sempre para depois. E, gente, começar o dia ativando a função soneca, você começa o teu dia procrastinando. Você perdeu para a cama. Você perdeu para o teu sono. Você perdeu para o celular. Como que você espera vencer grandes coisas na vida ali fora se você não consegue vencer o levantar da cama assim que o celular desperta? Então, olha, gente, muda essa questão. Despertou o celular, pula da cama, imediatamente. Primeira coisa que você faz não é pegar o celular, responder o WhatsApp, ver redes sociais, ver e-mail, não. Primeira coisa que você faz, ou você vai para a oração, ou você faz a tua higiene e depois volta para a oração. Começa o teu dia rendendo graças, agradecendo por aquele dia, se possível com o rosto em terra, com de joelhos, se não está tudo bem. Gente, oração pode ser deitado, sentado, pode ser como for, mas de joelhos existe esse reconhecimento. O córtex pré-frontal é ativado, é estimulado, traz benefícios para a tua saúde física, mental e emocional. Você reconhece que você não é um criador, mas uma criatura. E isso faz com que, ao invés do caos do dia invadir a tua vida, é você que vai para a vida. É você que determina como esse dia será. Percebe a diferença? Imagina alguém que acorda, colocou a função soneca, aí já acorda meio atrasado, mal-humorado, pega uma roupa qualquer, não dá tempo de tomar um café de qualidade em casa, passa em alguma bodega na esquina, pega um copinho de café preto, sabe? Quando aquele copinho plástico descartável com café preto, quando o café, que é um líquido quente, toca no copinho plástico, o plástico do café, desculpa, o plástico do copo libera uma substância chamada biofenol A, altamente cancerígena, e a pessoa aos poucos vai se matando e não sabe por quê. Ao invés de permitir que o caos invada o teu dia, determine como será esse dia. Não é daqui para cá, é daqui para lá. É você que determina, e você faz isso ordenando o teu dia. Percebe a diferença? Agora pensa numa pessoa que acorda assim que o celular desperta, faz uma oração, vai fazer sua higiene, ou o contrário, tanto faz, senta na mesa, toma um belo café da manhã com as pessoas que ama, com a família, olhando nos olhos, sendo grato, um bom café da manhã, com qualidade, com tempo. E a última coisa que faz é pegar o celular. A qualidade do dia dessa pessoa muda completamente. Ela é uma pessoa que começou o dia agradecendo, ela é uma pessoa que começou o dia em pacificação. Ela é um dia que começou o seu dia ordenando aquele dia. E isso muda absolutamente tudo. Então, gente, esse é o primeiro refúgio, o refúgio da oração. Nós vamos agora
entender como fica o próximo refúgio.